continuidade ao nosso estudo do livro A Gênese, e estamos hoje no capítulo 10, que tem como tema a Gênese orgânica. Então, o primeiro item que Kardec nos chama a refletir, e ele trabalha isso nos itens 1, 2, 3, logo no início das páginas, fala sobre a formação dos primeiros seres vivos, né? Por quê? A gente já sabe, pelos estudos anteriores, que houve um tempo em que não existiam animais e, portanto, eles precisaram ter um começo. A gente já viu vídeos, a gente já estudou o tema das grandes catástrofes, né, que impactaram a formação do planeta. E aí, esses seres, os animais, eles passaram a existir a partir do momento em que o globo passou a oferecer a eles a condição necessária para a existência, né? Mas a pergunta que não cala aqui nesse contexto é como é que se formaram, então, os primeiros indivíduos de cada espécie? Nós temos várias espécies. Nós somos da espécie humana, nós temos a espécie animal, nós temos a espécie vegetal, né? E aí, eles perguntam... esses primeiros indivíduos surgiram de um primeiro casal ou eles se multiplicaram em vários lugares do mundo simultaneamente? Ou ainda, e esse casal primeiro, caso eles tenham surgido de um primeiro casal, surgiu como? Então, é bastante complexo e é muito importante a gente deixar claro que neste capítulo 10, tudo é tratado como teoria. Portanto, este capítulo 10 está buscando tentar comprovações de algumas hipóteses. Em nenhum momento, Kardec afirma, durante o capítulo 10, que eles estão trazendo a coisa como uma realidade. Eles estão trabalhando, e aqui ele fala, eu vou ler textualmente o que está na tradução do Herculano, ele fala assim, de onde surgiu, né, para responder essa pergunta, ele responde, este é um dos mistérios que se entrosam com o princípio das coisas e cujo respeito somente se podem formular hipóteses. Porém, a ciência ajudou muito a gente quando ela começou a descobrir e a chegar a determinados consensos. Porém, nós não podemos esquecer que a gente está falando de teorias. Então, está aqui embasado em hipótese, né? Mas quase que fica descartado aqui nesse início que cada espécie tenha surgido de um único casal, né? A maior probabilidade, e o que se entende pelos estudos da ciência, aí no caso vem geologia e depois a química ajuda muito nesse entendimento de formação, de criação de seres, é que, por conta do mundo ter condições mínimas de oferecer às várias espécies a possibilidade de que elas adquirissem modo de progredir, nós, os seres todos, né, foram criados e germinados simultaneamente em diversos pontos do globo. Então, porque se a gente pensar em um casal só, quem seria? E a gente sabe que a Bíblia de Moisés, né, fala em Adão e Eva, e a gente entende que Adão e Eva não poderia ter povoado o mundo, tá certo? Então, o que nós vamos? Nós vamos começar a pensar não como seres encarnados aqui, nós, né? Eu não sou Marisa, eu estou Marisa nesta presente existência. Nós vamos pensar como seres imortais e tirar como base tudo aquilo que a gente já aprendeu. Então, na Gênese,
a solução mais provável é essa de nascerem seres simultaneamente em todas as partes do globo. E aí, como que eles observam, como é que eles partem dessa hipótese? Por conta do estudo das camadas geológicas. A gente já viu isso no penúltimo e nos 2 últimos encontros, e a gente pôde perceber que a camada geológica ela marcava o período em que aquilo aconteceu. E eles encontraram, os estudiosos, seres da mesma espécie em diversos lugares com a mesma idade. Então, pelo estudo das camadas geológicas, nos pontos mais afastados do globo, seres da mesma espécie tinham a mesma formação, né? E aí a gente vai falar um pouquinho em seres inorgânicos, que linda, são aqueles que não têm vida, e nós vamos falar dos seres orgânicos, que são aqueles que têm vida. Mas a conclusão destes primeiros itens da Gênese nos leva a provar que a criação foi simultânea e múltipla, né? Então, cada primeira espécie, animal ou vegetal, acabou sendo criada simultaneamente e em pontos diversos. E aí, dos itens 4 a 11, Kardec estuda a formação de corpos compostos. Aqui entra muito de química, né? Aqui entra muito também de biologia. Mas o que a gente precisa entender no final da história? Que todos nós, né, os seres, surgimos, fomos criados a partir de uma mesma condição. Então, a química considera como elementar um certo número de substância, como oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, cloro e outros metais, etc. Quando isso se combina, esses elementares, esses elementos que são imprescindíveis à vida da natureza, quando eles se combinam e dependendo da quantidade, da proporção dessa combinação, eles criam variedades de outras espécies, né? Então, a combinação de 2 corpos para formar um terceiro corpo precisa de certas circunstâncias, ou da temperatura, quer seja calor ou frio, ou de secura ou umidade, ou do movimento, ou do repouso. Tudo está condicionante, tudo é condicional a isso, né? Sem essas condições, se isto não existe, a combinação não acontece. E quando esses corpos componentes perdem suas propriedades características, eles se dissolvem, né? E quando surge o terceiro corpo, ele tem outras propriedades. Vamos dar um exemplo. A água. A água é composta de hidrogênio e oxigênio, mas tem 2 partes de hidrogênio para uma parte de oxigênio, tanto que a gente conhece a água com H2O. Se a gente acrescentar, essa é uma combinação, 2 partes de hidrogênio e uma de oxigênio. Se a gente acrescentar mais uma parte de oxigênio, e se a gente formar H2O2, nós não temos mais a água. Nós temos um outro elemento, já é um elemento corrosivo, tem o nome técnico dele aqui, que a gente não né, pode ter ideia na hora de ler. Água oxigenada. Mas é outra, e corrói, não tem a propriedade da primeira formação, quando tinha 2H e 1O. A Sandra está nos esclarecendo que H2O2 vira água oxigenada. É isso, Sandra? Ok. Então, é isso que a gente precisa entender. A combinação desses elementos, e os principais são oxigênio, hidrogênio, azoto, nitrogênio, flúor, e etc., que estão numa determinada formatação, num determinado estado,
se unem por conta de favorecimento das características e formam um terceiro corpo, né? Então, Kardec explica: quando existe a combinação, os corpos componentes perdem suas propriedades características, enquanto que o composto que resulta possui novas. Perfeito, que são diferentes das primeiras. É assim, por exemplo, que o hidrogênio e o oxigênio, que são gases invisíveis, combinando-se quimicamente, formam a água, que é líquida, sólida, ou pode se vaporificar, dependendo da temperatura. Os corpos compostos, que é a combinação de dois desses elementos, se formam sempre em proporções definidas, ou seja, eles combinam uma certa quantidade de princípios. A gente já viu o exemplo da água, né? E aqui o nome técnico que eles dão é deutóxido de hidrogênio, que a Sandra falou que é água oxigenada, muito bom, bem traduzido. Então, o que a gente precisa entender de tudo isso? O básico é entender que toda lei que preside a formação de todos os corpos da natureza, que variam em número e espécie, essa lei resulta, essa lei decorre de um pequeno número de princípios elementares combinados em proporções diferentes. Se eu mudo a proporção, eu tenho outra combinação. Então, quer dizer, o que a gente pensa? A Terra, na sua origem, ela sempre teve essas matérias, né? O oxigênio, o hidrogênio, mas elas não estavam combinadas. Nem sempre, elas podiam estar voláteis. Elas podiam estar soltas em estado gasoso, e apenas quando se reúne numa determinada quantidade e numa determinada combinação é que elas resultam em outros corpos. No fundo, Kardec está mostrando para a gente que essa hipótese, né, para a gente supor que se a Terra voltasse ao estado primitivo dela de incandescência, vamos supor que tivéssemos mais aquelas catástrofes imensas, né, que a gente viu, os vulcões em erupção, a era pluvial, as geleiras que a Terra foi passando. Se a Terra enfrentasse mais um daqueles estados, tudo se decomporia, né? Esses elementos que a gente conhece como água, eles se separariam e tudo se fundiria de novo, né? Aí, quando tudo esfriasse, porque aqui ele está colocando a hipótese de estar quente, ele fala em incandescência, quando tudo esfriasse, por conta desse resfriamento natural, formariam-se as antigas combinações. Então, quer dizer, tudo pode ser, como é que eu vou dizer, decomposto, como o nosso corpo, que também é formado, né, por esses gases, por esses princípios elementares, e que quando eles perdem o que nós vamos ver daqui a pouco, que nos dá a vida, que é o princípio vital, a gente morre, o corpo morre e se decompõe. E volta, e depois a natureza trata de ver o que vai fazer com as coisas, tá certo? Veja só, o que Kardec destaca nessa parte desse estudo? Que a química foi muito necessária para entendimento da Gênese. Porque se a gente não soubesse que existe uma coisa chamada afinidade, lei de afinidade molecular, que os átomos se aproximam pela lei de afinidade, a gente não chegaria a esse possível consenso que foi formado numa hipótese. Então, a valorização da ciência ajuda muito a doutrina espírita a conseguir clarear seus conhecimentos, né? Ele diz assim: antes de se conhecerem as leis de afinidade molecular, não seria possível compreender a formação da Terra. Vejam o quanto a ciência veio
nos auxiliar, né? E aí, nos itens de 12 a 15, ele, de novo, fala dos elementos que constituem os seres orgânicos e inorgânicos, né? Nós já sabemos que orgânicos são os seres que têm vida, inorgânicos os que não têm vida, mas Kardec inicia chamando nossa atenção. Para quê? Para falar que a lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos, que têm vida. A análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. A gente já viu quais são os elementos: oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono. Esses 4 representam os 4 principais, mas a gente sabe dos inúmeros outros elementos que vão entrando acessoriamente, que a gente até citou alguns, né? E aí, alguns exemplos mostram, dão melhor compreensão para a gente entender essa modificação dos reinos. Por exemplo, se nós vamos tomar um suco de uva, e é o exemplo que ele cita no livro, o suco de uva é composto por água, açúcar e o suco da uva. É água com açúcar. Não tem álcool suco de uva. Porém, se este suco for fermentado, passar por um processo de fermentação, faz parte um novo elemento, que passa a ser o álcool. Mas quando nós bebemos suco de uva, nós estamos bebendo água com açúcar. Só que a água se decompõe, o açúcar se decompõe. Você passa por um processo de fermentação, nisso vira o vinho. Aí ele dá essas explicações com o pão, com legumes, com a árvore. É muito legal a gente ler para a gente ter essa clareza, né? Mas esse do suco mostra claramente, quer dizer, eu tenho suco de uva e num processo diferente eu tenho o vinho, que aí se torna álcool. Por quê? Porque os elementos se decompõem e quando eles se combinam novamente, eles dão origem a uma terceira matéria. Então, olha aqui, depois desses exemplos que o livro cita, né, nos é trazido assim: as diferentes combinações dos elementos para que se formem substâncias vegetais, minerais, vegetais, animais, não podem operar-se a não ser em circunstâncias propícias, fora das quais esses princípios elementares ficam como numa espécie de inércia, não se movem, estão em repouso, não fazem nada. O que se precisa ter é a condição necessária para que eles possam entrar em movimento, né? Sair dessa inércia. Então, no próprio livro diz, desde que essas circunstâncias se tornem favoráveis, começa um trabalho de elaboração. As moléculas vão entrando em movimento, agitam-se, atraem-se, como a gente falou que é essa lei de afinidade, né? Aproximam-se, também separam-se, quer dizer, ó o movimento, né? Eu entro em movimento, eu não, a molécula, entra em movimento, agita-se, atrai-se, aproxima-se, separa, por conta dessa lei de afinidade. E por conta das muitas e múltiplas combinações, compõem uma infinidade de substâncias, né? Desaparecendo essas condições, gente, desaparece novamente, tudo cessa, e só dá para recomeçar esse trabalho de movimento quando as condições se apresentam novamente. Na verdade, eles estão mostrando para a gente, nesse estudo, que a vegetação se ativa, se enfraquece, para, prossegue, tudo sob a ação de ou calor, ou luz, ou frio, né? Uma planta prospera num clima ou num terreno, mas ela pode morrer em outro.
não é toda planta que vai conseguir germinar e crescer se ela estiver no mesmo terreno, porque cada ser, cada planta precisa dos seus elementos e das condições favoráveis para se desenvolver. Então, todo esse estudo aqui chama a nossa atenção para a condição de favorecimento para que a gente se desenvolva, né? E aí eles falam, isso não acontece na nossa vida, né? Eles falam assim, o que diariamente se passa às nossas vistas pode colocar-se na pista do que se passou na origem dos tempos, porque as leis da natureza não variam. Opa, e aí, que a gente vai concluir com isso? Se as leis não variam, do que nós, espécie humana, somos formados? As leis não variam. Como é que a gente começa a ser formado, então? Com oxigênio, hidrogênio, carbono. Tudo isso que dá vida, que dá condição de uma combinação numa proporção determinada, ter condição de se desenvolver. Então, olha aqui como eles colocam. Visto que são os mesmos elementos constitutivos dos seres orgânicos e inorgânicos, que os sabemos a formar incessantemente em dadas circunstâncias, plantas, pedras, plantas, frutos, podemos concluir daí que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram, como as pedras, como as primeiras pedras, pela reunião de moléculas elementares, em virtude dessa lei de afinidade, né? À medida que a Terra progrediu e que o planeta e que o globo deu condição propícia para esta ou aquela espécie se desenvolver. Quando Kardec entra no próximo grande subtítulo, que é princípio vital, e que a gente já falou e vai falar inúmeras vezes, a gente já estudou no livro dos Espíritos, tem uma explicação bárbara. O princípio vital, ele decorre do fluido cósmico, ou fluido universal, ou fluido cósmico universal, como muitas pessoas utilizam. Dizem ser redundante, porque se é cósmico é universal, se é universal é cósmico, não importa. Importa que esse grande fluido que a gente já estudou, que a gente vai estudar mais tarde, e que tem muita explicação no Livro dos Espíritos, dele decorre o princípio vital. Princípio é diferente de fluido. Então, vamos ver aqui. Dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais, e isso a gente está falando em sentido material, gente, tá? Nós estamos falando apenas da formação do nosso corpo. Espírito aqui não está em contexto em nenhum momento, é o corpo. Nós estamos falando de formação do corpo. Aqui diz, há na matéria orgânica, o que diferencia a gente, então? Né? Há na matéria orgânica um princípio especial que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Ele é ativo no ser vivente e esse princípio se acha extinto no ser morto. Nós sabemos que quando a gente... Eu vou falar morto aqui, não vou falar desencarnar, por conta que eu estou falando do corpo, tá? Não estou falando do espírito. Então, vamos usar o termo morreu. Quando a gente morre, nós sabemos que esse princípio vital cessa, vai cessando, né? O corpo morreu, então, enquanto nós damos o princípio vital existe para que ele dê vida. Eles usam até, às vezes, a palavra para animalizar, para dar ânimo. Ânimo é vida, né? A matéria. O princípio vital da vida, a matéria. Matéria. Espírito não está aqui em contexto, porque nós vamos estudar a Gênese espiritual na próxima semana. Olha só. Então, ele vem aqui começando com o nosso veículo, porque a gente precisa desse corpo para
viver neste planeta. É esse corpo que dá condição para o nosso espírito vir aqui, para nós nos desenvolvermos, né? Mas vamos voltar aqui para esse estudo. Então, o que ele quer dizer? Que esse princípio vital, de novo, é ativo no ser vivente e é extinto no ser morto, né? E aí ele diz, pode-se admitir que ao se formarem, os seres orgânicos assimilaram o princípio vital por ser necessária a destinação dele, ou, se preferirem, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito mesmo da combinação dos elementos, tal como se desenvolve em dadas circunstâncias. Mas, tudo isso combinado, sem o princípio vital, a gente podia pôr hidrogênio, carbono, oxigênio, paraná, tudo combinadinho, mas se não tivéssemos o princípio vital, nós seríamos apenas seres inorgânicos. Não haveria vida em nós. Todo esse estudo, toda essa análise da química, da biologia, está querendo mostrar isso para a gente. A gente tem vida por conta desse princípio que é decorrente do fluido cósmico, do fluido universal, que está em todo o universo, né? Então, aqui diz assim, a atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos. Veja, gente. Então, os nossos órgãos funcionando bem, o cuidado, quando a gente fala cuidado, a gente está falando em ter bons nutrientes para o nosso corpo, a gente está falando em deixar esse corpo com alimentação saudável. Nós estamos falando do cuidado para que o corpo possa ir até onde a missão que lhe foi destinada consiga ser cumprida. Porque quando os nossos órgãos não funcionam bem, nosso princípio vital começa a diminuir, né? Então, aqui diz claramente, o princípio vital é alimentado pela ação do funcionamento dos órgãos. E aí ele combina, se a gente girar uma roda, a gente produz calor. Mesmo com essa roda parada, esse calorzinho a gente ainda vai sentir por um tempo, né? É o que ele fala. Cessar daquela ação por motivo de morte, o princípio vital se extingue, né? Mas o efeito que ele produziu sobre o estado molecular fica um pouco mais. É como a gente ainda sente aquele calor, você girou, já parou a roda, mas ainda você sente o calor, depois é que ele vai se perdendo, né? Então, o que a gente precisa entender? Que só tem fluido vital quem está encarnado. Porque ele dá vida à matéria. A matéria. Nós estamos encarnados, nós temos esse princípio, que é decorrente do fluido vital, que dá vida à matéria. Quando nós desencarnamos, nós temos outros fluidos que não vamos analisar, não faz parte do estudo aqui, mas o princípio vital está em nós quando nós temos vida. É ele que dá vida, é ele que dá ânima, né? Ânimo para a nossa vida. Isso assim, mais importante para a gente tirar desse contexto. E aí, a gente tem mais 2 itens, e depois a gente abre para as explicações do Diego, da Sandra, ou dos nossos amigos que queiram, olha, eu aprendi isso, olha, eu estudei aquilo. Então, a gente vai falar agora sobre geração espontânea, que é bastante controversa, né? Já dizem que nem existe mais, então é complicado, embora aqui na Gênese eles ainda creem que para aqueles elementos mais inferiores ainda exista, mas isso dá debate, é muito interessante, como é que fala assim, quando a gente
não tem uma concordância, né? A maior parte dos estudiosos, gente, vamos lembrar, 1868, era naquele momento, a gente está agora em 2021, e com um desenvolvimento ímpar e um estudo muito grande. E a gente já viu Kardec falar o quanto a ciência ajuda a espiritualidade a compreender determinadas coisas, como foi esse exemplo da lei de afinidade molecular, né, que a química mostrou quando os átomos. Acho até, eu não vi o vídeo, mas vi que a Sandra já mandou para a gente alguma coisa de átomos se juntando. É isso, Sandra? Não consegui ver antes, mas já deve ter alguma coisa aí para a gente depois também ir procurar, né? Mas, que se coloca sobre essa geração espontânea, que a gente vai, depois, quem quiser falar, já adianto até, ela é bastante contestada hoje, né? Então, o que ele diz? É natural que se pergunte por que não mais se formam seres vivos nas mesmas condições em que se formaram os primeiros. Por exemplo, agora o ser vivo nasce da combinação de dois outros seres, a gente sabe, né? Mas no começo foi naquele contexto. E aqui diz o seguinte, sobre esse ponto, não se pode deixar de lançar a questão da geração espontânea que tanto preocupa a ciência, embora ainda esteja diversamente discutida. Quer dizer, já naquela época não tinha consenso, né, sobre isso. Agora eu acho que o consenso até é bem menor, mas nós temos aí também a Dada, que estuda isso, depois se ela quiser falar, fica à vontade. Então ele diz assim, convém acentuar que o princípio da geração espontânea só se pode aplicar aos seres de ordens mais ínfimas do reino vegetal e do reino animal, ou seja, aqueles onde a vida começa a despontar em um organismo extremamente simples e, de certo modo, rudimentar. Com efeito, foram esses os primeiros seres que apareceram na Terra por conta da geração espontânea. Então, hoje seriam vegetais e animais rudes e vegetais bem inferiores, né? O que é que ele coloca? Que é muito complexa essa organização, que se os seres não existiram sempre, é possível a gente entender que eles possam ter geração espontânea. Eles não existiam sempre, nós sabemos. Não tinha animal, não tinha na Terra, não tinha vida nos mares. Depois com a evolução do planeta que isso tudo foi surgindo. Então, ele fala que nesse contexto existem investigações. Então, em 1868, eles falam assim, desaparece o fio condutor, até que as hipóteses. E eu não sei, depois da Dá, Sandrinha e Companhia Limitada aí, me digam o que nós temos hoje, tá? Se a geração espontânea é fato, se a geração espontânea é fato demonstrado, por muito limitado que seja, não deixa de constituir um marco de natureza a indicar o caminho para novas observações. Sabe-se que seres orgânicos não se produzem dessa maneira, mas quem sabe como eles começaram? Quer dizer, tudo volta à origem. E, de novo, gente, vamos lembrar, Kardec disse no início, é mistério, né? Lá em 1868, quando esse capítulo foi escrito, tudo saiu de teorias e hipóteses, tá? Então, no final desse contexto da geração espontânea, ele diz, no estado atual dos nossos conhecimentos, não podemos estabelecer a teoria da geração espontânea permanente, senão como hipótese, mas uma hipótese provável e que um dia talvez tome lugar entre as verdades científicas. Então, aqui é o que temos sobre o assunto. Aí Kardec entra na escala dos seres orgânicos, né? E faz a gente compreender que entre o reino vegetal
E o reino animal, não existe uma delimitação marcada. É quase que a gente sabe que nada se muda de um dia para o outro, que existe um processo nisso tudo, mas o que ele quer dizer? Existe uma mudança grande do mineral para o vegetal, mas do vegetal para o animal não tem como demarcar o limite disso, né? Quando começa. Então, isto abre a possibilidade de que os animais de organização mais complexa não sejam mais do que uma transformação ou um desenvolvimento lento, gradual, da espécie imediatamente inferior. Que é que ele mostra aqui? Que a gente vai evoluindo, mas a gente é um exemplo aprimorado, um exemplo melhor do que a espécie inferior a nós, inclusive nós humanos. Então, é como se a espécie inferior desse, né, conseguisse se desenvolver a ponto de se transformar, mesmo que lentamente, mesmo que gradualmente, mas se tornasse algo melhor do que era antes. Porque todos estão fadados à lei do progresso, né, gente? E nós de forma especial. A gente está aqui, a gente nasce, a gente vive para progredir intelectual e moralmente. Então, o progresso está marcando a nossa escala evolutiva, né? E aí, Kardec destaca, percebe-se que não existe geração espontânea senão para os seres orgânicos elementares. As espécies superiores seriam produtos de sucessivas transformações desses mesmos seres. Transformação. Né? Realizadas à proporção que as condições atmosféricas se lhes foram tornando propícias. Dessa forma, cada espécie, né, passou a adquirir a faculdade de reproduzir-se. Os cruzamentos foram gerando outras variedades de espécies. E assim, dessa forma, essa teoria, sem estar admitida, ele se refere de novo à teoria da geração espontânea, sem estar admitida de maneira definitiva, é a que tende, evidentemente, a predominar na ciência. Os observadores sérios aceitam-na como a mais racional. Em 1868, as pessoas, os cientistas, e ele diz que os sérios aceitavam como uma ideia racional que essa geração espontânea deu-se única e exclusivamente nos seres muito inferiores, que, conforme